Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos trocar uma ideia sobre Resident Evil Requiem. Finalizei o game ontem à noite, aliás, vou trazer as outras partes do jogo. Eu fiz a parte 1 e parte 2, vou fazer o restante do jogo, vou fazer o detonado. Só tô com falta de tempo, tá pessoal, peço desculpas, mas eu vou trazer conteúdo. Hoje eu vou falar uma resenha com vocês aqui, trocar uma ideia sincera do que eu achei, a minha experiência do jogo, o que eu achei de Resident Evil Requiem, se ele atendeu minhas expectativas, se eu gostei de tudo, se teve coisa que me incomodou. Então eu vou tocar em alguns pontos. Já adianto que vou falar algumas coisas que vai conter spoilers, então se você não zerou o game, pessoal, zere e depois você volte aqui e acompanhe a minha análise se puder. Valeu? Bom, pessoal, o jogo tem várias qualidades. Ele tem, pra mim, 3 etapas. E você joga com a Grace e com o Leon. A Grace é uma gameplay bem mais cadenciada, bem mais terror. Lembra muito Resident Evil 7 misto com Resident Evil 2, minha opinião. Você joga com a Grace, ela não tem experiência nenhuma com armas biológicas. Ela tem traumas porque a mãe dela foi assassinada na frente dela. E ela é bem jovem, é uma agente do FBI, mas mesmo assim ela é bem jovem, ela não tem experiência com armas biológicas. Então, durante a gameplay dela, ela até treme o braço dela. Você vê que ela tá assustada. É uma gameplay muito boa, maravilhosa. É o suco de Resident Evil. Ali é uma coisa assim, ó, que é Resident Evil puro. Pra mim que jogou os antigos, é Resident Evil ali, na essência. Isso a Capcom faz muito bem. A gameplay dela, você joga em lugares fechados, que você tem que se esconder. Tem poucos itens, você tem que ser furtivo. Então isso tudo faz você ter muita atenção e ter medo e ficar apreensivo o tempo todo. E isso é muito bom, porque mexe com o psicológico do jogador. E a história começa com ela investigando o local onde a mãe dela foi assassinada. E é nos apresentado o Victor Gillian, que é um dos principais vilões do jogo. E nisso nós temos o nosso amigo Leon, que é uma gameplay bem mais distinta, bem diferente, focado mais na ação. Vocês estão vendo aqui eu nas ruínas de Raccoon City. Isso aqui é muito nostálgico, vou chegar lá já. E a gameplay do Leon, ela lembra assim muito Resident Evil 4. Eu vi umas pessoas falando que ela pega um pouco de Resident Evil 6. Tem uma parte no jogo que até faz lembrar, mas isso não me incomoda. Até porque eu não acho Resident Evil 6 de todo ruim, como todo mundo fala. Cada um tem a sua opinião. Cada um tem o seu ponto de vista do jogo. Então, eu não acho Resident Evil 6 tão horrível como falo. Mas a gameplay do Leon, ela é bem diferente. Ela é muito mais focada na ação. Porém, tem partes do jogo que você joga com o Leon que você lembra até Resident Evil 2 e o próprio Resident Evil 4. Quando você chega nos metrôs aqui de Raccoon City, como vocês vão ver agora, olha como é um lugar que você tem medo. É um lugar escuro, você tá com uma lanterna. Tem zumbis em Raccoon City, que eles não sei como sobreviveram. O Leon até questiona isso, falando na call dele que no caso é a Sherry, realmente era a Sherry. Quando teve o trailer, mostrou uma pessoa de cabelo loiro, a gente já meio que desconfiava que era a Sherry. E foi confirmado depois durante o jogo. Então, mesmo com o Leon, tem partes também que tem terror. Tem mais ação, óbvio. Mas, assim, ó. A primeira parte do jogo que você começa com a Grace, você joga mais com a Grace no início. No início, perto do meio, você joga mais com a Grace. Depois, quando você vem pra Raccoon City com o Leon, você joga bem mais com o Leon. E é muito nostálgico. Muito nostálgico você que é fã de Resident Evil e quer ver fanservice, Resident Evil Requiem. Você vai ver fanservice de todos os outros Resident Evil, 2, o 3. Você vai ter muito fanservice, gente. Muito fanservice. Quando você chega na RPD, cara, o Leon tem os flashbacks dele quando ele era jovem e chegou em Raccoon City. Cara, quem não gosta daquilo ali não é jogador de Resident Evil. Porque é uma coisa fenomenal. Você fica muito em êxtase. É uma cena que você abrindo assim, o Leon abrindo a porta do saguão principal do departamento de polícia. É surreal. E na história, assim, falando um pouco da história, eu achei uma história meio simples, né? Que conta o Victor Gillian atrás da Grace,
que ele quer liberar um tal de Elps. E aparece um personagem durante o jogo que, como eu vou dizer pra vocês, é semelhante a um cara que a gente conhece que morreu no Resident Evil 5. Estou falando sim dele, de Wesker. É um personagem chamado Zeno que é idêntico ao Zeno. Não dá pra saber se é um clone do Wesker. Não é o Wesker, óbvio, mas não dá pra saber se é um clone, o que que é. Eu não consegui ver isso ainda. O jogo não mostra. Aliás, depois eu vou chegar nos pontos negativos do jogo, porque não é tudo só maravilhas. Mas voltando a outras partes boas, o fato de você poder explorar toda essa área aqui, você pode explorar toda a área de Raccoon City. Toda. Na parte leste onde você tá. Depois você vai na RPD. Você pode olhar quase toda ela praticamente, é muito nostálgico. E aparece outro velho conhecido que nós vamos enfrentar, que é o Mr. X. Que, cara... tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Quando ele apareceu caindo do teto, assim, velho... Lembra do Resident Evil 2 na hora, não tem como você lembrar. Pra mim é o melhor perseguidor da saga toda de Resident Evil. Assim, falando francamente. E essa parte que eu comentei com vocês, da primeira parte ali do início com a Grace, que é muito bom, com o Leon Raccoon City, também, outra coisa interessante com a Grace, que eu me esqueci de frisar, que eu vou frisar bem frisado, é a questão de ela ter uma perseguidora, que é uma criatura, que é um dos experimentos do Victor Gillian, que eles queriam fazer uma Grace para poder ter a chave para o Elps. E essa criatura te persegue, cara, em lugares escuros e você tem que se abaixar e você vê que a Grace tem medo e você se assusta junto com a Grace. É muito bom. Eu acho ela uma ótima protagonista, muito melhor que o Ethan do Resident Evil 7, do 8, assim, ó, de longe muito melhor. Apesar de eu achar uma história muito simples do Wrecking. Mas aí a gente vai seguindo na história, o Leon vai atrás da Grace, porque a Grace tá junto com o Zeno e o Victor Gillian. Porque eles falam que ela é a chave do Elps. Ela sabe direito o que é isso, ela tá confusa. E aí a gente chega perto da parte final do jogo. Aí eu vou comentar algumas coisas que me incomodaram. Não é que estraga o jogo, mas me incomodaram. E no caso, o jogo termina num laboratório da Umbrella. E cara, não é que isso tá ficando enjoado, mas é meio clichê. Resident Evil 2, o 1, o 2 e o 3 é num laboratório. O Code Verônica também, se eu não me engano, é. Então, a maioria dos Resident Evil que tem a Umbrella relacionado termina num laboratório. Isso me incomodou um pouco. Pode não incomodar você, não tem problema. Acredito que não vai incomodar. Mas é um ponto que eu achei meio assim repetitivo. Tem uma cena que você tem que matar uns soldados, que ali esse negócio de matar humano pra mim não é tão legal. Eu não curti muito aquela cena, aquela parte ali. Pra mim não foi tão legal. Então eu tô pegando algumas partes específicas do jogo, que eu falei que a história ela é um pouco simples. É simples a história do jogo, não é muito difícil de entender. Eles estão atrás de um vírus, que é o Elps, e eles acham que a Grace é a chave. Então o jogo vai se desenrolando em cima disso. E aí quando você chega no final, que nem eu mencionei essas partes, você também encontra um outro personagem muito conhecido da saga, que é o Hank. Que eu não tenho certeza se é o Hank ou é um clone do Hank ou quem é. E você enfrenta ele. Também uma parte, é até legal, é nostálgico enfrentar ele, mas esse negócio de matar humano, eu já disse que em Resident Evil pra mim não funciona. Eu lembrei até do Operation Raccoon City lá, mas claro que eu não tô comparando os jogos. Tô lembrando que no Operation Raccoon City tem uma parte que você tem que matar alguns agentes, e nesse aqui também ficou meio assim. E no final do jogo, quando você vai avançando a história, o Leon cada vez vai piorando com essas manchas que o Leon tá com a síndrome de Raccoon City, que é a infecção do T-vírus, que alguns sobreviventes estão mortos e o Leon está atrás disso, e a Sherry tá ajudando ele. O final do jogo, você são dois finais, tá? Um não é canônico, óbvio, e o outro é canônico. O que não é canônico é que o Leon morre, que você tem a opção, na hora que a Grace vai acessar o Elps, de libertar o Elps ou destruir. Se você optar pela opção destruir, a plataforma vai cair onde você tá com a Grace, o Leon e o Zeno. Desculpa, até não comentei, o Zeno vai estar lá. O Zeno vai estar lá nessa parte, porque o Zeno quer que a Grace liberte o Elps, que ele acha que é uma arma. Se você destruir o Elps, não tem nem boss fight. Eu achei um final bem
cara, bem assim, bem paia, tá? Bem paia, bem tosco. Que aí o Zeno dá um pau no Leon, normal, o cara tá com vírus implantado nele, eu acho que é o T-vírus. E aí dá um tiro na cabeça do Leon e a Grace escapa, chama um final paia. Final que não é canônico. No segundo final, que é bem melhor, digo-se de passagem, a Grace libera o Elps. E nisso, o Zeno, ele se injeta com o Elps, achando que era uma nova arma. Na verdade, o Spencer, aí eu quero chegar nessa parte, a Grace tinha visto um vídeo onde o Spencer se arrepende dos seus erros. E a própria Grace, ela não é um experimento do Spencer. Ela é apenas uma criança que eu não sei se é adotada, não fica muito claro isso. E aí acaba a Alyssa Ashcroft cuidando da Grace. E o Spencer se arrependeu e criou o Elps, que é um antiviral, é uma cura para todos os outros vírus. Tipo, o cara quis uma redenção. Achei meio assim, mas ok. E aí o Zeno se injeta e ele acaba se curando. E nisso aparece o nosso amigo Victor Gillian, que não aparece naquele outro final. Ele acaba matando o Zeno e a Grace acaba injetando o Elps no Leon e o Leon se cura. E aí rola a boss fight do Leon contra o Victor Gillian. E assim, achei uma batalha bem mais ou menos. Eu acho que podia ser melhor. Tem a versão dele que ele tá com um braço que parece um tentáculo, que é mais ou menos, não é tão difícil de enfrentar. Se você chegar bem equipado de armas, de munição, é bem tranquilo de derrotar ele. E aí ele toma uma outra forma que, cara, ele vira um monstro gigantesco, que também é outra coisa clichê em Resident Evil, que eu acho meio cansativo, mas ok, é bacana, foi uma batalha até legal, que lembra até um Nemesis do Resident Evil 3, aquela forma dele ali no final, que até o próprio Leon fala um Nemesis, que ele sabia dessa forma do Nemesis. Achei meio clichêzão no final, mas não que isso estrague o jogo, porque você tem uma jornada incrível durante o jogo, cheio de fanservice. Aliás, outra coisa que eu vou comentar, você enfrenta, quem jogou Resident Evil 2 das antigas aí, vai lembrar, a planta 42, que fica nas escadarias do laboratório da Umbrella no Resident Evil 2 clássico, ela tá aqui no Wrecking, viva debaixo da cidade, e você enfrenta ela, é outro momento nostálgico muito bom. Então, pessoal, a minha nota pro jogo é uma nota 9, por conta desses pontos, que foram poucos negativos, que não é que é negativo, mas é coisa que me incomodou, que eu não gostei. Não estraga a experiência. Ah, Jonathan, vale R$340? Cara, vai depender muito se você tem grana sobrando pra gastar, se você tá tranquilo quanto a isso. Mas eu acho que é um jogo que você pode pegar na promoção, quem tem PlayStation pode comprar, por exemplo, uma mídia física, que é mais barato. Mas, cara, é um jogaço. Quem gosta de Resident Evil vai amar o jogo. Ele entra assim no meu top 3 de melhores jogos. Tem muito mais pontos positivos do que negativos, como eu frisei antes. Alguns pontos negativos não vão estragar o jogo. Nenhum jogo é perfeito, acho que tem muito jogo que tem muitas falhas. Então é isso, pessoal. Essa é a minha experiência com o jogo, achei muito bom, terminei em 9h24. Eu vou lançar o resto das gameplays no canal ainda essa semana, algumas partes, não sei se todas. Vou tentar fazer vídeos mais sobre a história, que eu não peguei tudo ainda, pra lançar aqui no canal. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não jogou Resident Evil ainda e não quer spoiler, não assista todo o vídeo, assista só o começo. Depois que você virar o jogo, vem aqui e assista a minha opinião aqui, você pode discordar ou não. Então deixe nos comentários o que vocês aí que zeraram o jogo acharam. Se vocês concordam comigo desses pontos negativos aí. Que eu digo, o jogo da primeira parte do início é 10 de 10. Ali na metade, 10 de 10 assim, ó, sobrando, que é essa parte de Raccoon City. E aí no final ele é 8 de 10. É 8 porque tem essas partes que eu não gostei. Mas com certeza isso não vai estragar a sua experiência. Deixa o like, pessoal, se inscreva no canal. Até agradecer, nós tínhamos chegado a 100 inscritos, agora somos 116 inscritos. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho e por gostar do meu conteúdo. Cada vez mais eu vou tentar melhorar aqui o conteúdo no canal. Tá certo? Muito obrigado e um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!